Nós somos alunos do 8º semestre da Fundação Visconde de Cairu e vamos apresentar um trabalho sobre o caminho crítico de auditoria empresarial ministrado pelo professor Paulo Sávio. A nossa equipe é composta por Antônio Carlos, Cristina, Luciana e Rebeca. O nosso trabalho ele aborda o tema caminho crítico de auditoria, onde vamos discorrer sobre as etapas do processo de auditoria, que são o planejamento, a execução e o objetivo. Falando em planejamento, uma das etapas, uma das fases do planejamento é a contratação. São requisitos necessários para a aceitação do contrato. Acesso a todas as informações relevantes de que a administração tem conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como registro, documentação e outros assuntos. Informações adicionais que o auditor pode solicitar à administração para fins da auditoria. Rejeição do contrato. Se a administração, pela governança, impõe uma limitação ao alcance do trabalho do auditor, nos termos de um trabalho de auditoria proposto, de modo que o auditor entenda que a limitação resultará na emissão de relatório com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis, o auditor deve aceitar esse trabalho por obter informações limitadas do trabalho de auditoria, a menos que exigido por lei ou regulamento. O auditor ele não deve aceitar o trabalho de auditoria proposto se o auditor determinou que a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é inaceitável, ou se não for obtida a concordância da administração de que ela reconhece e entenda sua responsabilidade. Honorários. O auditor ele deve estabelecer e documentar seus honorários mediante a avaliação dos serviços, considerando os seguintes fatores: a relevância, o vulto, a complexibilidade do serviço e o custo do serviço a executar, o número de horas estimadas para a realização dos serviços, a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente, o lugar em que os serviços serão propostos, fixando, se for o caso, como serão cobrados custos de viagens e estados. Honorários deverão constar de carta composta ou documento equivalente, elaborando antes do início da execução do trabalho, que também contenha a descrição dos serviços a serem realizados, inclusive referências às leis e regulamentos aplicáveis, que o trabalho será efetuado segundo as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis às presentes normas. As condições de pagamento dos honorários também devem constar. A inobservância de qualquer dos itens referidos acima constitui infração ao Código de Ética da Contabilidade. Escopo dos trabalhos. Nesse processo de planejamento, alguns cuidados devem ser tomados. Em primeiro lugar, deve ser conhecido qual o escopo de auditoria, assim como alguns aspectos que devem ser considerados quando a preparação da auditoria. Por que realizá-la? Qual o seu propósito? Quais os requisitos que ela envolve?
sistema de controle interno é inadequado, pois não atende os princípios básicos vitais para a obtenção de um sistema de controle interno, e tem que ter também a relevância. O que é a relevância? A relevância são os exames de auditoria que devem ser planejados e executados na expectativa que os eventos relevantes relacionados com as demonstrações sejam identificados com facilidade. Tem que determinar a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria, avaliar o efeito das prestações sobre os saldos, denominação e classificações de contas, determinar a adequação da apresentação e da divulgação da informação contábil. Vou falar sobre os riscos de auditoria. Os riscos de auditoria visam salvaguardar o auditor no escritório dele para que ele tenha certeza de que vai produzir relatórios, documentação que expresse, que mostre exatamente o que está expresso ali naquela empresa que ele foi verificar. A possibilidade do auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. Ou seja, ele vai avaliar se nessa empresa tem controles que vão dar a ele subsídios para que ele consiga dizer exatamente o que é que acontece naquela empresa sem correr o risco de colocar o nome dele ou a própria empresa numa situação difícil por não ter conseguido produzir um relatório condizente com a verdade. A análise deve ser feita na fase ainda de planejamento dos trabalhos, considerando a relevância em dois níveis. O primeiro nível é o nível geral, que considera as demonstrações contábeis no seu conjunto, negócios, qualidade da administração e avaliação de sistemas de controles internos. Ou seja, ele vai fazer uma avaliação geral do contexto daquela empresa, do que está acontecendo ali, se tem bons controles e se efetivamente o que vai ser apresentado para ele vai ser realmente subsídio para ele produzir um relatório consistente com a verdade, condizente e fidedigno. Em nível específico, ele vai considerar os relativos saldos das contas com natureza e volume das transações. Qualquer negócio, um negócio de auditoria não é diferente, ele precisa analisar exatamente onde é que ele está, o que é que ele está investigando. Aquela investigação que ele vai fazer, aquela verificação é relevante para a empresa, para o negócio dele, vai ter reflexo, então ele tem que fazer esse tipo de análise. Isso se desdobra ainda nos componentes de riscos que são inerente, de controle e de detecção. O risco inerente, como está escrito aqui, fala suscetibilidade de erro ou classificação indevida relevante, supondo que não haja controles internos que com ela se relacionem. Os erros inerentes, eles se referem aos erros que são cometidos de forma não proposital. São erros que, na verdade, não são cometidos por intenção, não são fraudes, são erros, realmente falhas humanas. Mas esses podem prejudicar todo o processo de auditoria. E o auditor tem que avaliar se esse risco também é muito grande. O risco de controle, que é o risco de erros ou classificações indevidas, materiais de não ser evitados ou detectados tempestivamente pelos controles internos da empresa. Esses riscos se referem especificamente sobre os controles que são mantidos pela empresa. Esses controles, eles conseguem detectar a tempo qualquer tipo de problema com documentação, com as demonstrações contábeis. Então, essa documentação ela é assistida de forma adequada. Se não for, o auditor corre o risco de não conseguir fazer o trabalho fidedigno e correto, como ele precisa fazer para mostrar exatamente o que está acontecendo dentro da empresa, o raio-x da empresa. O erro de detecção, que é o risco que o auditor não detecte um erro ou classificação indevida material nas DCs. Esse risco já é o terceiro risco, que é por conta do auditor. Será que ele vai conseguir fazer o trabalho sem cometer nenhum tipo de erro? O auditor também é humano e também pode errar. Para a seleção do planejamento, são os métodos ou técnicas que o auditor se utiliza para a coleta de material de evidência o suficiente
competente para atingir o objetivo da auditoria específico no exame das documentações. Uma dessas formas pode se verificar na execução a revisão analítica. A revisão analítica são estudos e comparações de dados, envolvendo cálculo de índices, análise de dados, comparações de dados físicos e financeiros, entre outros procedimentos. A inspeção envolve escrutínio cuidadoso e detalhado de documentos e registros e exame físico de recursos tangíveis, resultando na coleta e avaliação das evidências. Na confirmação, é uma forma de investigação que capacita o auditor a obter informação diretamente de uma fonte externa ao cliente. O auditor tem essa prerrogativa de solicitar junto aos clientes da entidade que está sendo auditada, para que haja confirmação, veracidade de toda a documentação, todo o processo que a empresa sofre. Então essa forma que ela utiliza evidencia a confiabilidade de todo o processo de auditoria que está sendo feito. Uma dessas formas que podemos exemplificar nesses testes, podemos falar sobre a observação. Consiste em acompanhar a realização de uma continuidade ou um processo. Esse tipo de teste é verificado. O auditor, ele verifica a tarefa que está sendo executada. Ele pode selecionar um funcionário, verificar como é a conduta dele, como é a tarefa, como ele projeta, como ele executa essa tarefa. Ele não pode se aproximar, mas verificar à distância todo o processo, todo o caminhamento que o empregado está sendo executando o serviço. Nos questionamentos, envolve a colocação de questões pelo auditor, tanto verbalmente quanto por escrito, geralmente dirigida à administração, empregados ou profissionais externos. Nessa questão, há o questionamento. Aí já vem um outro papel do auditor. Ele se aproxima do funcionário ou a autarquia, ou alguém da administração, a gerência, não importa, a pessoa que ele está auditando. E ele verifica o que realmente a execução efetiva de toda a tarefa, de todo o trabalho. Ele pode fazer questionamento de todo o procedimento, como a pessoa executa o seu serviço, como ele está fazendo, por que ele está fazendo aquele tipo de atividade. Isso é das formas que ele pode fazer a verificação. Outra é o rastreamento. Seleção de documentos criados quando transações são executadas nos casos fiscais. O auditor tem a prerrogativa de selecionar o documento e verificar realmente como ele está sendo lançado no livro fiscal. Então ele faz a verificação, ele faz a triagem e efetivamente ele comprova nos livros fiscais a efetiva operação que foi executada. Outro é a repetição. É a repetição do cálculo ou conciliação realizada pelo cliente. Essa é uma das operações mais simples da auditoria, do auditor, porque apenas ele pede que o cliente refaça seu cálculo, ele refaça a conciliação quando ele achar, observar alguma coisa que não ficou claro. Então ele pode solicitar e fazer a verificação, refazer aquele cálculo que foi apresentado. Outra é contagem. Corresponde à contagem física de recursos tangíveis e localizada em documentos pré-numerados. Na contagem, ocorre uma situação da contagem física de estoque, que há a apresentação de toda a documentação da contagem que foi estabelecida. O auditor faz a verificação fisicamente em loco, vai, examina toda a contagem que foi executada e faz a confirmação junto aos documentos que foi apresentado. Outra é o voucher. Seleção de lançamento da contabilidade e obtenção de inspeção da documentação de suporte. O auditor ele pode selecionar uma documentação e solicitar toda a documentação que dê suporte. Há um exemplo, nós fazemos a aquisição de uma mercadoria. O que procede? Todo o procedimento que chegou a essa execução, a efetiva execução da nota fiscal, tanto o orçamento que foi feito da mercadoria, o pedido efetivamente feito, toda a parte técnica, toda a parte estrutural que chegou até aquela nota fiscal que foi entregue ao seu domicílio. Tudo isso o auditor ele pode fazer essa verificação e trazer realmente na confirmação.
E outra da execução tem a execução normativa de auditoria. Se os procedimentos executados em conformidade com os constantes das NBTA de auditoria independente, dividido em circularização, é a obtenção de uma declaração formal e imparcial de pessoas independentes e que estejam habilitadas a confirmar determinada informação. O auditor ele pode enviar uma declaração formal aos fornecedores, aos clientes dessa entidade, dessa empresa, solicitando a veracidade, a confirmação de dados que foram demonstrados nessa empresa. Uma dessas formas, dessa declaração pode ser o tipo de confirmação que esse documento que foi enviado ao cliente, a empresa irá receber e o auditor vai analisar. Sendo positiva, faz necessária a resposta da confirmação. Pode ser branca, não constando valores e saldo da confirmação, ou preta, constando valores ou saldo da confirmação. Nesse caso da positiva, ele refere-se à branca. A branca, necessariamente, ele apenas vai confirmar toda a operação, tudo que foi declarado no documento formal que a empresa enviou para o fornecedor ou o cliente, seja quem for, que ele foi convocado. Ele vai apresentar apenas uma formalização dizendo que todos os dados, toda a informação que foi prestada era verídica, procede, está correta. No caso da confirmação preta, consta valores e saldo da confirmação. Nessa situação, o cliente ele vai fornecer as informações corretas por escrito, dizendo a confirmação do recebimento, confirmação das notas fiscais que foram realmente recebidas e pagas. Então ele formaliza toda a documentação que foi enviada para ele de uma forma mais explícita, mais detalhada. Na negativa, a resposta só é necessária em caso de discordância da informação apresentada no documento. Da mesma forma que as outras, quando o cliente não concorda ou a pessoa-alvo que foi enviada a carta, a declaração, não concorda com as informações prestadas, ela tem o direito de informar, não concordar com as declarações, com o que foi descrito, e necessariamente ele formaliza dizendo que não concorda, para que o auditor tome as posições cabíveis em relação ao cliente. O serviço subsequente, de acordo com a norma NBC TG 24, é aquele evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período a que se refere a demonstrações contábeis e a data na qual há autorização e emissão dessas demonstrações. O auditor, fechada a demonstração contábil, que ela tem um prazo para fechar, ela tem que informar a sua diretoria, aos gerentes, toda a informação que ele fez a verificação, se está tudo correto. Ele tem que apresentar à gerência, a governança da empresa. E não necessariamente essa data é formalizada. Ele, posteriormente, essas demonstrações são publicadas não no mesmo prazo que as demonstrações foram fechadas. Outra carta de gerência. Trata-se de um documento entregue à administração, onde o auditor comunica suas responsabilidades em relação à auditoria das demonstrações contábeis, obter informações relevantes para a auditoria, além de promover uma efetiva comunicação entre o auditor e a responsável pela governança, nesse meio pelo qual define a natureza, profundidade e extensão da auditoria, avaliando a avaliação dos poderes internos. Nessa situação, o auditor tem que passar para a governança toda a situação. O objetivo do relatório de auditoria independente é formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas com base na avaliação e das conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida. O auditor precisa expressar claramente a sua opinião por meio de relatório de auditoria e por escrito. Existem alguns tipos de opinião de auditoria. A opinião se ressalva indica que o auditor está
de auditoria de uma forma mais detalhada. O planejamento, a execução e o objetivo. Muito bom. Quem me pesquisar na casa